Fala pessoal, prazer, meu nome é Rodrigo. é, E como já consta no título do vídeo, sem enrolação, eu tenho 30 anos, daqui a 2 semanas eu faço 31 e praticamente não tenho mais amigos. Eu tenho percebido já há bastante tempo, né, que acho que falta um pouco do conteúdo mais real, assim, sabe? Nas redes sociais, as pessoas postam muito sobre conquistas e tal, o lado positivo, e eu entendo, isso não é uma crítica. Mas acho que falta um pouco conteúdo sobre o lado talvez não tão bom assim. Então, recentemente eu vi uma postagem de colegas hoje, que eram amigos antigamente, e que me fizeram refletir e falar, cara, eu vou decidir postar um vídeo sobre isso. Talvez tenha mais gente que esteja passando por essa situação. Eu até conversei com a minha namorada sobre, e ela também passa pela mesma coisa. Então eu decidi fazer esse vídeo, desabafar também e que talvez mais gente se identifique. Bom, é, fazer um breve resumo da minha vida, assim, deixando claro que isso eu vou contar sobre a minha experiência, não quer dizer que todo mundo que tem 30 anos esteja nessa situação, não estou generalizando, estou apenas expondo a minha situação em particular, beleza? Então tá. Assim, eu sempre tive amigos, né, desde a infância. Eu cresci num condomínio, um apartamento, então eu tinha muitos amigos. Como eu falei, né, eu sou de 95, então ainda peguei aquela fase um pouco, né, pré-internet, não tinha smartphone. Então a gente brincava bastante, tinha aquela conexão, né, tipo de jogar bola, brincar de pique-esconde, enfim, aquelas brincadeiras de criança. E eu fiquei nesse condomínio até os meus 18 anos. Então, assim, a gente fazia muita coisa junto, sabe? Tipo, de jogar bola, de começar, tipo, a sair mesmo, tipo, ir em baladinha de adolescente, até mesmo depois de adulto, assim, ir em jogo de futebol, em cinema, sabe? Faziam muitas coisas juntos, viajar juntos. Então, assim, eu sempre fui muito rodeado de amigos e sempre fui muito grato a eles, porque eram pessoas que, sabe, que eu podia contar assim, e fazer várias coisas juntos, né? Eu era filho único até os meus 14, 15 anos, depois eu tive meu irmão, mas mesmo assim, na minha casa também, tipo, a gente costumava fazer festa do pijama, sabe? Tipo, chamar todo mundo para ver um filme, para jogar videogame, virar à noite, pedir pizza. Então, assim, a minha adolescência barra início da fase adulta eu sempre fui muito rodeado dos meus amigos. Mas é óbvio, né, que com o passar do tempo você vai ficando mais velho, cada um vai indo para um seu lado, né? Tipo, a gente terminou a escola, terminou o ensino médio, então começou a faculdade, né? Só aí as responsabilidades já aumentam. Fora isso, quando começa a trabalhar também. E fora os que começaram a namorar, enfim, saíram desse condomínio que eu morava. Eu também saí com os meus 18 anos, mas eu me mudei para perto desse condomínio, mas eu me mudei para uma casa com mais espaço, enfim, era um ambiente propício, com uma criança também, né, como eu falei do meu irmão, que era criança ainda, então tudo foi pensado para a gente ter mais espaço para poder aproveitar melhor, porque o apartamento era pequeno, era 2 quartos, essa casa aqui são 3 quartos, enfim, era o que a gente precisava naquele momento. Mas era perto, tal, tipo, os meus amigos ainda vinham pra cá, aqui tem churrasqueira, a gente fazia churrasco, sabe? Todo mundo junto. Mas como eu falei, conforme o passar do tempo, cada um foi pro seu caminho, né? Então muitas pessoas também saíram desse condomínio que eu morava, foram para outros lugares mais distantes. Então, por mais que ainda mantivesse contato via WhatsApp, não é mais a mesma coisa, né? Tipo, já não tinha mais aquela facilidade de se encontrar, sabe? Então, acabou que foi perdendo um pouco do contato com algumas pessoas, por mais que tenha WhatsApp, tenha grupo no WhatsApp, mas foi se perdendo, a verdade é essa.
Então, eu comecei a me sentir bastante sozinho, assim, foi mais na época da pandemia também, que, assim, eu trabalhava de casa, então eu não precisava sair, então fui ficando muito em casa e foi a partir desse momento que eu comecei a me sentir sozinho, a lidar com a solidão, por mais que aqui em casa tenha minha mãe, meu irmão, mas mesmo assim era um momento conturbado, difícil. Então, mas foi a partir dessa época assim que eu comecei a, a sentir mais a solidão mesmo. Eu não saía e tal. Então, assim, eu realmente respeitei o isolamento social que estava tendo naquela época, a princípio, né? Na teoria. Mas. E com isso eu achei também que, como falei, né? Os amigos, cada um casando já, alguns tendo filho. Então, assim, acabou também que eu não conheci muita gente nova, os meus ciclos sociais eram muito onde eu cresci, né? Que foi nesse condomínio, e os amigos da escola, mais do ensino médio. E foi aí também que, assim, não aconteceu nada assim, tipo, ninguém brigou, não teve fofoca, digamos assim, não teve nada, tipo, nada, mas acabou que foi se perdendo o contato, aí você manda mensagem no WhatsApp, a pessoa aparentemente, tá? Pode ser que não seja, mas a impressão que eu tive foi que não fazia muita questão de conversar, e aí você, pô, beleza, tipo, não vou forçar nada, mas é um sentimento ruim, né? Porque e o que eu tô falando aqui são amizades de mais de 10 anos, tá, pessoal? Não é amizade de, 2 anos, não. Tipo, amizade de mais de 10 anos. Algumas com amizade de mais de 15 anos. Então, assim, são amizades de muitos e muitos anos que simplesmente se perderam com o tempo. Eu sei que é normal, e isso não é uma crítica, tá, pessoal? Porque eu sei que, como eu falei, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais responsabilidades, alguns ainda mais com filho para cuidar, e eu sei que isso é totalmente normal, né? Que aconteça. Mas eu também sinto que, pô, tem um tempinho ali, né? Ninguém é ocupado 100% do tempo, e aqui eu não tô cobrando atenção de ninguém, nada disso, até porque isso não se cobra, né? Isso tem que partir de você e tal. Mas eu sinto assim que, aí, tipo, ou as pessoas não fazem a questão de mim, não sei, pode ser que sim. Mas o que mais me chateia é o fato de, assim, eu sempre ter sido um amigo, companheiro, sabe, fiel, que sempre esteve ali para ajudar, e eu também tive essa ajuda quando eu precisei. Então, assim, eram amigos no geral, assim, maravilhosos, mas que se perderam, sabe? E até, eu não vou citar nomes, obviamente, mas eu vi a foto de um grande amigo que vai ser pai e tal, e ele fez um chá revelação e tinha alguns amigos da época de escola e eu não fui convidado. Então eu fiquei sentido assim, mas ok, tipo, desejo, obviamente, felicidades e tal, mas é um baque, porque, como eu falei, eram grandes amigos, sabe? Tipo, amigos de verdade. Não sei. Eu simplesmente não sei o que aconteceu pra ficar desse jeito. Então, assim, eu ainda mantenho contato com alguns amigos, mas muito via WhatsApp. Mas não tem mais aquele contato, assim, físico, sabe? De estar junto, de, pô, vamos fazer alguma coisa junto, né? Vamos. Tipo, coisa simples, assim, sabe? Não precisa ser algo grandioso, só pra gente estar junto, pra conversar e tal. Mas como eu falei, cada um foi para o seu canto, tiveram pessoas que foram para outros estados, e eu sei que isso faz parte da vida, é normal, mas também não deixa de ser um pouco quando você para refletir assim, e fala, caraca, cara, tipo, na minha infância, assim, adolescência, até um pouco na fase adulta, cara, tipo, eu era rodeado, assim, dos meus amigos, sabe, de pessoas que eu gostava de estar perto, de estar junto, de conversar, e assim, hoje eu praticamente não tenho mais nenhum amigo, isso é pesado, é triste. Assim, eu tenho minha mãe e tal, tenho meu irmão, tenho minha namorada, mas amigos, assim, sabe? Pessoas que
que eu cresci junto, hoje, assim, dá para contar nos dedos, da mão, assim, ou talvez de uma mão só, que eu tenho, mas também que não tem aquele contato físico, e é algo triste. Mas eu queria saber de você também, se você passa por essa experiência, se passa por algo parecido. Lembrando, eu não estou generalizando, falando que todo mundo nessa faixa de idade é assim, porque obviamente que não é, mas eu estou compartilhando aqui o meu lado, o meu ponto de vista e a minha experiência, que foi o que aconteceu. E aqui também, tipo, no lugar que eu moro, é um lugar que eu não tem ninguém da minha idade, não tem ninguém perto da minha idade, então assim, é um lugar também que eu não tenho ninguém. Então assim, é difícil, é chato, mas fazer o quê? A gente tem que saber lidar com a situação e é isso. Mas eu quero saber de você. Você passa por algo parecido? Então, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler a tua experiência também e a gente trocar uma ideia, porque eu acho que também a rede social é isso, né? É uma troca. Você sabia a minha experiência, eu sabia a sua. Então, eu acho que essa troca é muito legal, muito importante também. Beleza? Vou deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, para a gente ter mais conteúdo, talvez, ter mais coisas para conversar. Se vocês tiverem alguma sugestão aí de assunto, a gente pode fazer esse vídeo. Beleza? Então, um forte abraço, valeu, fiquem com Deus e até a próxima, talvez? Não sei. Valeu!